E aí, pessoal, informações importantes. Chegou o reforço, primeiro ponto. Jogador que saiu hoje, também foi anunciado por outro clube. E vamos fazer uma ponderação sobre a lista de relacionados que está no Rio de Janeiro, falando já dos projetos dos dois jogos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vamos lá, 45 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio. Gente, Everton, ex-meio atacante do São Paulo, chegou em Porto Alegre hoje à tarde, final da tarde, e já vai fazer exames e vai ser anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Grêmio. Já chegou aqui, já passou pelo nosso Salgado Filho, já também conversou com algumas pessoas, tem alguns exames a fazer e vai ser anunciado pelo Grêmio. Ele é mais um reforço. Assim como o Robinho, que hoje apareceu no bid, agora o Grêmio tem Everton, ou seja, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, um com 32 anos, outro com 31 anos, mas reforços importantes sim para a maratona de jogos que o Grêmio vai ter. Felipe Mejolaro, o goleiro Felipe Mejolaro, foi anunciado pelo FC Dallas nesta terça-feira. Empréstimo até dezembro, o goleiro da Seleção Brasileira Sub-23, uma das referências das categorias de base, que não foi aproveitado no Grêmio. Nós vamos falar sobre isso também, porque eu quero fazer o gancho do anúncio do Felipe Mejolaro para esse empréstimo em cima da lista que foi para o Rio de Janeiro. E aí nós temos, sim, muitas críticas a fazer no posicionamento do Renato Portaluppi e nessa liberdade que a direção dá para algumas situações que, para mim, tem que ser de ordem institucional e não tão somente a vontade do treinador. Vamos lá? Por quê? Porque eu vou colocar para vocês a lista de jogadores que viajou para o Rio de Janeiro, que chegou no meio da tarde no Rio e que está relacionada para os dois jogos, para o jogo de amanhã, de quarta-feira, contra o Flamengo e também para o jogo de domingo contra o Vasco, lembrando que o Grêmio fica no Rio de Janeiro, o Grêmio não retorna para Porto Alegre. Goleiros, Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Todos acima de 30 anos, todos goleiros veteranos. O Breno, que continua no grupo e é o quarto goleiro, não viajou. Ou seja, o Grêmio faz a opção pelo Júlio César e não coloca um dos jovens na lista. Tá errado. O Mejolaro foi emprestado e o Breno não foi relacionado para uma viagem dessas e foi relacionado o Júlio César, o Paulo Vitor e o Vanderlei, naturalmente, ele é o titular do time. Vamos seguir. Laterais, Orejuela, Vitor Ferraz, que é uma boa novidade. O Vitor Ferraz, lembrando, teve dificuldade de ordem física, teve desconforto muscular, ficou fora do jogo e acho que ficou fora do time também, em razão disso, porque o Orejuela foi muito bem. O que pode pesar a favor do Vitor Ferraz? O fato do Orejuela vindo uma sequência importante de jogos. Ele jogou todas as partidas. A partir do momento que tem, depois daquele jogo contra o Ipiranga, que o Vitor Ferraz atuou, o Orejuela joga em todos os jogos. Isso pode pesar contra ele. Bruno Cortez, que também jogou todas as partidas. Também está relacionado na viagem. Zagueiros, Jeromel, Kahneman, David Braz, Marcelo Oliveira, Paulo Miranda e Rodrigues. Ou seja, o Marcelo Oliveira tirou o lugar do Juan, o zagueiro da categoria de base. Assim como o goleiro, também o zagueiro, se fez opção por Marcelo Oliveira, tirando o Juan da lista. Tá errado. Tá errado. Erra o Renato e erra o Grêmio mais uma vez. Vamos seguir. Volantes. Michael, Matheus Henrique, Lucas Silva e Darlan. É o que tem. Lucas Araújo não foi, mas ele está abaixo desses quatro naturalmente. Meias. Jean-Pierre, Alisson, Tassiano, o Robinho, que foi contratado e apareceu no bid, como eu disse, e Thiago Neves. Lembrando, Thiago Neves precisa jogar. Thiago Neves precisa sair da linha de despesa e entrar na linha de solução para o time do Grêmio. Thiago Neves vai jogar com certeza muitos minutos nesses dois jogos. Atacantes, Diego Souza, PP, Isaac, Gui Azevedo, Rildo e Fabrício, o menino que foi contratado junto ao Brasil de Pelotas. O que nós temos aqui? Aqui que nós temos um recheio de categoria de base. Porque de categoria de base nós temos aqui o Rodrigues, é um, nós temos Darlan Matheus Henrique, nós temos Jean-Pierre,
Nós temos aí no ataque, sim, nós temos PP, Isaac, Gui Azevedo, Rildo e Fabrício. No ataque. O ataque é recheado de jovens, o resto não. O resto é um time com muitos jogadores veteranos, não, experientes. Não tem muitos veteranos assim aqui não, mas jogadores experientes e que foram contratados. Da categoria de base, o ataque é recheado. Tem 5 jogadores das categorias de base nesse ataque aqui, que leva 6 jogadores para esses 2 confrontos. O que eu posso dizer? O Grêmio tem um bom grupo, sim, mas realmente falta, a partir de agora, a cereja do bolo. A saída do Everton tirou a diferença técnica que esse time tinha. Esse time tinha uma série de situações muito boas, mas tinha a referência, tinha a diferença, tinha o homem da diferença, que era o Everton no ataque. Não tem mais. Ou constrói um desses, pode ser o Rildo, por que não? Pode ser o Gui Azevedo, mas a gente sabe que isso não é automático, isso não vem da noite para o dia. Então, são situações que a gente precisa, de certa maneira, colocar aqui para tentar trabalhar. Do ponto de vista do restante, é um grupo forte que vai naturalmente fazer valer aí a sua condição de protagonista no Brasileiro. Acredito muito nisso. Passa pelo jogo contra o Flamengo e naturalmente precisa vir aí com 4 pontos para chegar forte para os jogos em Porto Alegre. O que a gente pode dizer? Ponderar muito o fato de não ter sido relacionado o Breno e o Juan, que me parece que isso é uma questão de clube, e o clube tem que estar acima sempre das relações pessoais, sobretudo essas relações de comissão técnica. É isso aí? Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.